Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Sextou, hein? Começou o final de semana que vai ser importantíssimo para o Vasco. Amanhã está marcado ali a Rua de Fogo, né? A torcida do Vasco vai lá dar aquele apoio para os jogadores, tanto no CT quanto no aeroporto. E no domingo o Vasco tem uma final contra o Náutico. O Vasco precisa vencer esse jogo que será importantíssimo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Lisca. Não, Juninho. Juninho, o treinador do Vasco agora é o Diniz. Você vai falar do Lisca porque tá ficando doido? Não, não tô ficando doido não. É que o Lisca deu sua primeira entrevista após a demissão do Vasco, né? O seu pedido de demissão. Ele deu uma entrevista ao podcast O Bairrista, lá do Rio Grande do Sul. E, cara, ficou muito maneira a entrevista do Lisca. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo, o link para você assistir completo. Vou colocar aqui só o trecho que ele fala do Vasco, né? Mas você vai ver que, eu tenho certeza que vai te dar vontade de assistir o restante da entrevista, que ficou muito bacana. Então, depois da vinheta, a gente vai falar aqui sobre o Lisca, porque ele abriu o jogo, falou sobre a sua demissão, falou que acredita que o Vasco vai subir, explicou a situação do Nenê, enfim, muita coisa depois da vinheta que rodou. Antes você deixa o like, né? Deixa o like aí que é importante, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, e agora sim a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, a primeira edição nessa sexta-feira. Vamos falar aqui do ex-treinador do Vasco, Lisca, que deu uma entrevista muito bacana para o podcast O Bairrista. Tratou o Vasco com muito respeito, né? Falou muito bem do Vasco nessa entrevista que ele concedeu e falou algumas coisas sobre a sua passagem pelo Vasco da Gama, que eu vou colocar aqui. Primeiro, ele explica o motivo que fez ele aceitar a proposta do Vasco e como ele foi recebido no clube, pela torcida e pela diretoria. Então fui muito bem recebido no Vasco, sabe? Pela diretoria, pela torcida. A torcida queria muito a minha ida para lá. Eu recebi muito essas situações também. A história do Vasco, a possibilidade na Série B também, né? O clube estava em nono quando eu cheguei, não estava tão distante. Não era um trabalho para sair de rebaixamento, era um trabalho... Quem é que estava antes lá? Era o Marcelo Cabo. Que 2 dias depois foi pro Goiás e hoje está brigando pela... Né, é uma loucura isso. Nossa vida de treinadores, cara. Não, o Mancini estava quarta-feira aqui com o América. Exato. Deu uma entrevista coletiva. Não, fui pego de surpresa. Quinta, o América soltou um vídeo dele convocando a torcida para o jogo de domingo. Né? O América soltou de sacanagem. E aí, sexta, ele estava em Porto Alegre para treinar o Grêmio. É isso aí. E o Marquinhos Santos saiu do Juventude às 11 da manhã, às 4 estava empregado no América. Né? Então, é loucura. Realmente é um mercado totalmente diferente. Né? A gente está lutando para mudar isso, né, Maica? Sim. Nova regulamentação da CBF, mas não está funcionando muito, né? Porque sempre tem... O comum acordo. Comum acordo. Não existe mais demissão de técnico. Não. Só eu me demiti 2 vezes, né? aí entra que tu pediu demissão também e favorece ao clube. Ele pode trazer, né? Depois o Lisca explicou e, de certa forma, assumiu que enfrentou ali na sua passagem muitos problemas políticos e financeiros no Vasco, né? Que atrapalharam bastante no período que ele estava ali e que ele sentiu que não tinha mais condições de fazer com que o Vasco subisse e por isso pediu demissão. Confira. E o Vasco foi isso, cara. E olhando o time também, né, achava que tinha condições. O Pássaro veio aqui, me mostrou um projeto bem legal, uma ideia nova de Vasco, uma diretoria nova, né, que está lutando muito contra todos os contratempos que o Vasco tem, né, políticos, que são muitos, né, financeiros, que são imensos. Sim. Mas o presidente Jorge Salgado é um grande cara, né, que também tive o prazer de conhecer. Aportou um dinheiro dele mesmo no Vasco, né, para sanear o primeiro momento. Foram quase mais de 30 milhões. Isso é um sinal de abnegação, né? Botar dinheiro do teu bolso. Assim, ele dizia assim para mim na casa dele, não vamos falar alto que se ela lá em cima souber que era a esposa dele, né? Mas é um cara assim muito legal, né? E isso me motivou aí no Vasco, né? Só que eu cheguei lá e eu fui o cara que trouxe as más notícias no Vasco, né? Logo que eu cheguei, deu 10 dias, aconteceu um bloqueio nas contas do Vasco, né? Um ato de um bloqueio de 93,5 milhões para pagar os credores, que o Vasco tem muitos credores. Apareceu uma lista de todos os credores
e trancou ali financeiramente, né? Todo meu período que eu fiquei no Vasco, infelizmente, é difícil, mano. Ainda mais um clube que vinha com a dificuldade do outro ano. Né? Porque realmente o outro já ano... tinha um histórico... Cara, o outro ano no Vasco, pelos que os jogadores falavam lá, todos, foi lamentável. Não tinha condições, sabe? Com o Sapinto, com o Luxemburgo, com o Ramon Menezes. O Luxemburgo trabalhou de graça? Não aceitou o salário, né? Né, porque ele já tinha tirado no outro ano. O Vasco, ele realmente pediu para ir lá tentar tirar, acabou não conseguindo tirar. Okay. Né? Depois chegou o Cabo também, né? Mas eu peguei o período ruim, né? Porque vinha tudo regular até julho no Vasco esse ano. E os jogadores estavam felizes dizendo, Lisca, realmente está bem diferente esse ano. Tá? Esse ano tá legal. Só que julho, agosto e setembro, que foi o período que eu fiquei lá, trancou. Lisca também falou sobre o seu bom início no Vasco, né? O seu bom início de trabalho e depois os erros individuais que foram minando, né, o trabalho dele. Muitos erros individuais, muitas falhas, o que acabou culminando ali em 5 derrotas em 10 jogos. Cara, nós começamos assim bem, né, com os primeiros 4, 5 jogos, e depois começou erros. Erro individual ali, erro individual aqui, erro ali, erro aqui. E eu disse assim, cara, quando começa muito erro individual, ou tu começa a atacar o grupo, e fazer assim, eu vou tirar esse, vou tirar aquele. Ou tu corta na própria carne. Que foi o que eu cheguei pensando comigo mesmo. Assim, cara... Tu banca o cara. Não, eu banquei. Banquei uma vez, banquei duas. E a coisa não melhorou. Eu digo, então tá na hora de eu sair. Eu vou assumir esse erro. Eu vou assumir... Eu não vou tirar o zagueiro, eu não vou tirar o goleiro, eu não vou tirar o atacante, que não tá fazendo gol, o goleiro que tá tomando. Era muita coisa. Eu achava, nesse momento, quando precisa da unidade, é um trabalho de curto prazo, não adianta, Maiká, tu querer, vou tirar, vou fazer, vou acontecer. Não, tu tem que trabalhar com aquilo que está e o resultado tem que ser a curto prazo. O ex-treinador do Vasco também contou o momento que ele pensou, bom, não dá mais aqui para mim, não dá mais, eu vou pedir demissão porque eu não vou conseguir dar um jeito nesse time. E contou também que ali ele já sabia que o Vasco iria atrás do Fernando Diniz, ou do Guto, ou do Fernando Diniz, e que ele tinha esperança de que a coisa poderia realmente mudar para melhor com um desses dois treinadores. E o resultado não foi bom a curto prazo. Nós perdemos 5 jogos de 10 que eu fiz na Série B, né? Ganhamos 4 e empatamos 1. E aí eu cheguei, de vez de fazer toda essa confusão e mexer, é melhor eu sair. Eu sabia que eu saindo ia vir ou o Guto ou o Diniz, conversando com o Pássaro. Olha, a situação é essa, tal. Eu não podia ser mandado embora do Vasco, porque eu já tinha assistido uma demissão. Eu tinha uma multa rescisória se o Vasco me mandasse. Então eu estava assim, apoio da torcida. Não tive problema nenhum com o jogador, mas não veio os resultados a curto prazo. E eu achei assim mais viável, né? Vinha um outro treinador, ou o Guto ou o Diniz, zera tudo, nova oportunidade. Aqueles que falharam, zera, não precisa tirar. E vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa muito importante que o Lisca falou foi sobre o Nenê. Porque o que foi dito aqui, né, que a negociação com o Nenê acabou atrasando, não acontecendo, porque o Lisca era contra a vinda do Nenê. O Nenê que está jogando muita bola, mudou completamente o espírito do Vasco nessa temporada. Mas o Lisca explicou que não era contra o Nenê não, que na segunda-feira ele foi avisado que o Vasco iria atrás do Nenê, disse que o Nenê queria muito no Vasco, o Nenê ligou para ele e que, enfim, que ele era a favor a vinda do Nenê. E elogiou também muito o Fernando Diniz. Disse que gosta muito do Diniz. E aí o Nenê já ia vir também, né? Segunda-feira, antes de eu sair, o Pássaro, nós vamos contratar o Nenê. Eu digo, beleza, eu acho que está certo. E o Nenê fez questão de ir para o Vasco. Ele pediu para ir para o Vasco. Ele me ligou, ele ligou para o Pássaro. Foi uma iniciativa dele mesmo. Isso é muito legal. E ele está fazendo um grande trabalho. Ele joga muito. Cara, e ele mudou totalmente, sabe? A chegada do Diniz também. Líder, responsabilidade, assumiu a responsabilidade do meio para frente, que faltava isso. Né? Era mais em cima do Cano, e os outros eram muito menino, o Marquinhos Gabriel com dificuldade. O Diniz trouxe o Marquinhos Gabriel mais para trás, tá jogando de segundo volante, botou o Nenê, aquele estilo do Diniz que é só ele que sabe fazer, encaixou bem no time, sabe? Um jogo mais de posse, mais de aproximação, o time parou de tomar a transição, parou de tomar os gols bobos que tomava, apesar de ter tomado aí no último jogo. E a coisa melhorou, então acho que eu tomei a decisão certa, sabe? E era difícil pro Vasco me demitir, até porque a relação era bem legal. E para finalizar, uma coisa que todo mundo fala, né, de que o grupo rachou, e de que teve panela, de que derrubaram o Lisca, e ele deixou claro que não teve nada disso, não faltou comprometimento, as coisas só não estavam dando certo com ele, né? Mas não teve ninguém sacaneando, não teve nada do tipo.
só não deu certo. E também disse que agora com o Diniz, com o Nenê e com a volta da torcida, ele está confiante que o Vasco vai subir. E isso foi uma das razões que eu saí do Vasco, porque eu não vi assim, o Maiká tá me sacaneando. O Edu tá errando porque não foi isso. Né? Se fosse isso, eu ia te tirar. Sim. Eu ia brigar e dizer, não, cara, tu tá fora, tu também, mas não era isso. Os jogadores estavam errando por uma série de situações, mas não porque, vamos errar para dar uma luz alta, para mostrar, não. Até porque isso não foi primordial. Isso foi uma das razões, tá? Até porque eles realmente me falavam, Luiz, cara, esse ano tá muito melhor. Tá muito melhor. Então nós não podemos ficar aqui, sabe, se queixando, temos que fazer por nós, porque esse ano realmente o presidente está fazendo de tudo para nós ter pelo menos algumas situações que o ano passado a gente não teve. E realmente, depois que eu saí agora, pagaram o julho, já pagaram o agosto. Hoje o Vasco fechou um patrocínio na camisa Master, se eu não me engano é o 5º patrocínio de todo o Brasil, quase 10 milhões. Na B, né? Na B, porque, agora com a volta da torcida também, a torcida do Vasco é sacanagem, mano. Abraçou o clube, tá lá apoiando, tá indignada, tem uma confusão política que até hoje não se definiu, mas o Vasco tem um patrimônio que a torcida abraçou, sabe? Abraçou agora junto com o Diniz, junto com os jogadores, e eu acho que agora tem boas chances de subir. Então é isso, né, meu amigo? Entrevista muito bacana do Lisca, ele trata o Vasco com muito respeito. Como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a entrevista completa lá no canal O Bairrista para você acompanhar, né, mais coisas que o Lisca falou. Foi uma entrevista bem bacana, é um cara muito inteligente. É muito legal ver o carinho, né, com que ele trata o Vasco da Gama. E infelizmente foi uma passagem que não deu certo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!